Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. Para você que não está aí no chat com a gente, perdeu, podia estar aqui no chat com a gente, tá vendo isso aqui depois. Saiba que nós gravamos ao vivo, né? Nós falamos ao vivo, nós estávamos ao vivo, nós estivemos ao vivo toda segunda-feira a partir das 9 da noite na Twitch do Movimento RPG, twitch.tv/mrpgoficial. Você que tá vendo isso aí agora ou tá vendo na Twitch deve estar achando que eu sou maluco, mas é porque quintas-feiras, uma semana depois do lançamento desse episódio, ele é lançado também no Spotify e em outras plataformas de agregador de podcast e algumas de vídeo também, beleza? Então é por isso que eu falo com o futuro, galera, por isso, não tem nada a ver com máquina do tempo. Bom, mas hoje eu trouxe duas vozes que vocês ainda não conhecem, né? Uma delas, na verdade, vocês já viram por aqui, mas a outra acho que é completamente inédita. Inédita é bom, né? É inédita, né? O Eric. Seja muito bem-vindo, Eric. Manda um alô pro pessoal aí. Gente, boa noite. Eu sou o Eric. Eu quase sempre estou aí no chat aí do Movimento RPG, fazendo comentários jocosos, né? Jocosa acabou para descrever. Às vezes eu escrevo também no Movimento RPG, não é assim? É quando dá um pico. Faço pela ordem da Quimera também, se não falar, a Bel, se ela tiver no chat, se ela tiver, dar um salve aí pra ele daqui a pouco. Teu áudio tá cortando absurdamente. Caraca. Tá legal mesmo. Tenta desligar. Tá cortando ainda não? Tenta desligar a câmera pra ver se o áudio fica melhor, porque pode ser conexão. E agora? Fala um pouco mais, né? E agora? Deu? Não? Foi? Tá um pouco Mas tá ainda, bem mas mesmo. melhorou. É. Dá pra te entender, pelo menos. A gente escutou que tu participa do Movimento RPG, que fica aqui falando com o pessoal no chat. E tu também escreve quando dá, e eu acho que foi isso. E também faz parte da Ordem Quimera. Se a Bel, quando tiver aí, vai mandar os links. Acho que foi isso que tu falou, né? Resumo. Isso. Mais alguma coisa aí que tu queira falar pro pessoal? Não, acho Olha que só isso mesmo. um porco magado. Para com isso. Show de bola. Ficou melhor teu áudio realmente. A Bel tá aí sim. Bel, te invocaram aí pra te mandar o link da Ordem da Quimera pra quem quiser conhecer aí o Clube do Livro do Movimento RPG. Yuri, e você, Yuri? Você já jogou com a gente aqui, acho que 2 mesas? Ou uma? 2, né? Jogou o VG. Foram 2 meses. E jogou Brancalônia, né? VG e Brancalônia. Eu sou antigo já. Isso aí. Manda um oi pro pessoal aí também que não te conhece, apresenta rapidinho aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu faço ilustrações aqui, algumas das ilustrações aqui do Movimento RPG. Também faço dicas do RPG, se vocês já ouviram dicas. E também de vez em quando escrevo alguma coisa, mas normalmente é mais dicas e as ilustrações do movimento. E também, né, talvez tu tenha até esquecido, as falhas críticas, né? Falhas críticas, as falhas críticas sempre tô mandando aí. Então. Várias falhas, inclusive, pra quem não sabe, eu até vou lançar aqui agora, pra quem não tá sabendo ainda, nós temos o nosso financiamento coletivo do nosso livro de falhas críticas, tá? Em pré-campanha, que se chama, né? Não é pré-campanha, é pré-campanha. Eu vou deixar o link aí no chat para quem quiser conhecer e já se inscrever para saber quando ele estiver online. Nós vamos fazer um livro do Falhas Críticas, com todas as falhas que apareceram no site nos últimos anos, as 100 primeiras falhas críticas aí. Tem muitas delas que foram inspiradas em textos do Yuri, galera. Então, vou mandar pra galera, pra vocês aí o link. Você pega todas as mais bizarras, é tudo mesmo. Exatamente. Bom, deixei o link aí no chat. E aproveitar que nós já estamos falando de falhas críticas, né? Hoje nós vamos falar sobre histórias de RPG. Não é uma pauta que a gente tirou há 5 minutos atrás, depois que a gente
que a gente já estava até conversando, não tem nada a ver com isso. É uma pauta completamente pensada e estudada e agendada há 6 anos, mais ou menos. Né? Mas é uma pauta, brincadeiras à parte, é uma pauta muito interessante, porque ela é importante porque a galera precisa conhecer um pouco mais de o que acontece realmente nas mesas, né? Eu fico pensando um pouco isso, porque o RPG aqui na stream, ele é muito bonitinho, né? As coisas costumam dar certo, quando não dão, é engraçado, todo mundo ri, acaba, vai todo mundo pra sua casa, mas na vida real, as nossas histórias de RPG, elas costumam ser um pouco mais, algum amiguinho ficou muito chateado, foi embora, nunca mais falou com você, ou então todo mundo deu muita risada e cagaram pra aventura do mestre e foram fazer outra coisa completamente diferente, né? Esse tipo de coisa acontece muito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas histórias aí, coisas que aconteceram nas nossas mesas, coisas que aconteceram dentro do jogo, fora do jogo, baseado nas coisas da mesa. Então é tudo isso e muito mais. Bom, cara, vou começar aqui contando uma história que eu já contei algumas vezes aqui, mas eu acho que eu nunca achei que ia contar ela completa. Que foi eu tinha uma personagem, uma elfa, acho que foi uma das primeiras personagens que eu fiz, e foi a minha personagem D&D 3.5 que eu joguei mais tempo. Ela tinha muito. A gente saiu do level 1 e foi até, eu acho que eu cheguei a 22, eu acho que eu cheguei aí. E cara, eu gostava muito dessa personagem, muito mesmo. Foram muitas histórias, foram mais de, 5 anos jogando com a mesma personagem. Só que ela tinha uma peculiaridade. Por algum motivo, o narrador odiava a minha personagem, ou eu, não sei. Mas toda forma possível e imaginável de matar essa personagem, ele tentava. Já contei algumas delas aqui, né? Teve uma vez, inclusive essa virou falha crítica, a gente tava lutando contra um golem, e o golem... Eu tava sem magia, no final de uma dungeon, era uma feiticeira, essa minha elfa. E no final da dungeon ele tava sem magia. E eu fiquei assim, vou ficar quietinho aqui no meu canto. Não tem nem como fazer com o meu arco, né? Vou ficar quieto aqui esperando acabar o combate. Não tem o que fazer. E enquanto isso tinha um monge com o estilo da águia, sei lá como que era. Que ele usava 2 espadas. Tinha um guerreiro urso, que era forte pra caramba e tal. E tava os dois metendo-lhe porrada nesse golem. Mas assim, destruindo o golem. O golem, antes de cair, saiu correndo. Eu vou levar alguém comigo. E foi lá e petrificou a minha personagem, que tava paradinha no canto lá, escondida. Essa foi a primeira de muitas, né? Essa foi só uma, né? Faz muito sentido, né? Se tu vai morrer, que tu leve o mais fraco contigo, né? Faz sentido, né? Uma criatura sem cérebro com certeza faria uma coisa dessa. Mas a pior de todas, essa não foi a pior de todas, não. A pior de todas foi numa mesa que a gente tava jogando. Era D&D 3.5 ainda, assim. É porque a gente mudou depois de sistema e mantivemos os personagens. Mas essa minha personagem, ela tava... Acho que a gente tava num bazar gigantesco, um monte de firula, coisa pra comprar e tal. Aquela clássica pós-campanha antes de ir pra um negócio pesado. Todo mundo vai no bazar comprar itens, né? Se munir de armas, etc. E a gente tava lá naquele bazar e de repente alguém foi acusado de roubo, tal. Todos fomos presos. E daí fizeram um acordo, né? E uma pessoa teria que ser executada para esse acordo dar certo. Daí nós tínhamos um ladino, que teria que ser executado entre aspas, né? Tínhamos um ladino, tínhamos um guerreiro que poderia aguentar a porrada também. Tínhamos um monge que era especialista em fuga, o ladino, né, como eu falei também. E tinha minha elfa, que não tinha força, que só tinha carisma. Não, você vai convencer o público a te libertar. Tiveram que me ressuscitar depois, porque, né, foi morta por uma coisa que nem ela cometeu, que ela nem estava envolvida. E lógico que quem deu essa ideia foi esse mesmo narrador, cara. Então, tipo, eu acho engraçado que às vezes o narrador, cara, não importa o que faça, ele quando pega no pé, mano, tem que fazer. E eu pergunto aí pra mesa, alguém mais passou algum problema desse com o narrador, cara? Eric...
Então, eu já tive um problema com um amigo meu que ele era o cara que mestrava pra gente. Só que chegava no meio da campanha, assim, principalmente quando a gente passava do nível 3, quarto, pro quinto nível, ele começava a ficar de saco cheio com a campanha. Ele queria dar um jeito de dar uma TPK pra encerrar tudo. Então ele começava a pesar a mão nos encontros, ou ele começava a inventar habilidade pros monstros, coisa que não tinha no livro dos monstros. E daí a gente sempre ficava questionando. Mas tal monstro não tem essa habilidade. A paralisia do verme da carniça não é tão duradoura quanto você tá colocando. Aí ele sempre vai argumentar. Eu sou o mestre, eu que sei, isso aqui é minha campanha, minhas regras. Adoro isso. Adoro, não, todo mundo adora. E aí uma vez aconteceu, acho que da gente enfrentar uma medusa, né? Ou era aquele touro que o barco dele petrifica também, é a Górgona, né? A Gorgon. O Gorgon. Então, e aí teve um colega nosso que foi petrificado. E o custo para remover a maldição de petrificação era muito caro, assim, a gente não tinha o dinheiro suficiente para pagar, para poder despetrificar ele, né? Para remover a maldição da petrificação. E daí a gente teve uma ideia de vender o personagem. É uma boa ideia. É uma boa ideia, pô. A ideia era a gente vender o personagem, o jogador fazer um personagem novo e a gente usar o dinheiro do personagem anterior ter sido vendido para poder comprar equipamento para equipar o personagem novo. Caraca. Só que daí ele inventou uma regra, falou que se a gente fizesse isso, que os deuses iam castigar a gente, que os itens sagrados iam parar de funcionar, que a poção de cura ia sempre curar o mínimo. Que a gente ia virar um grupo amaldiçoado. Mas era sempre assim, ele sempre começava a pesar a mão até a gente desistir ou rolar uma TPK, sabe? Sim. Entendi, caralho. Pô, não era mais fácil acabar com a mesa? Fala assim, gente, eu não tô mais a fim de mestrar, valeu, falou. Alguém mestra no meu lugar, sei lá. Ou a gente começa uma outra campanha nova. Né? E tu, Yuri, Caraca. passou por alguma coisa parecida? Não, até que eu nunca tive problema com mestre, não, assim, não. Então, se tu não sabe, né, a regra, né? Se tu não teve problema com o mestre... Talvez eu seja o mestre, né? Aí eu não... Tu é o mestre que tem problema com... que os jogadores vão ter problema, tá ligado? Aí é porque eu não sou inimigo de ninguém, eu trato os jogadores e NPCs como iguais aqui. Tem. Todo mundo aqui. Mas acho que o problema, assim, eu realmente até tive sorte, nunca tive nenhum mestre que eu dei treta, assim, não. Normalmente eu converso com o mestre, se eu não tiver gostando de certa coisa, tu fala, que aí eu também remonto, eu faço alguma coisa aí também. Que querendo ou não, o mestre também tem que se divertir, né? Aí eu não vou fazer um personagem trollar. Mas, assim, normalmente, acho que o maior problema que eu já teve foi... É porque eu não gosto de jogar campanha com personagem pronto. Normalmente eu prefiro criar meu personagem. Aí o máximo que eu já tive de treta foi com isso, assim, de eu querer jogar com um personagem que eu queria fazer e o mestre querendo fazer personagem pronto pra todo mundo. Aí eu... De resto... Entendi. É porque eu também não curto muito jogar com personagem pronto, mas às vezes não temos escolha. Mas faz parte. Mas cara, isso é uma coisa que eu tenho tido alguns problemas recentemente, que a gente pode falar um pouquinho disso também, é sobre essa questão, é um problema explanado lá no grupo dos patronos do Movimento RPG, que a galera o Castas, já que estamos explanando, tá reclamando, porque o Douglas acabou com a minha campanha, né? E é uma coisa até que eu tava conversando com o Raul esses dias, eu tenho um problema realmente, que eu sou... Às vezes eu entro no personagem de uma forma exagerada, assim, né? E daí, por exemplo, aquela nossa campanha de a trama de sangue, né? Que eu fiz um guerreiro meio que parecido com o Clegane do Game of Thrones, era uma campanha de Game of Thrones, então ele era mais bruto, assim, né? E daí ele achou ruim, porque, eu fiz meu personagem, a gente rolou as histórias tudo antes, e ele achou ruim, porque o meu personagem, quando a gente chegou na cidade, ele foi pra taverna. Então, assim, às vezes o narrador tem que entender que o personagem, por mais que o chefe chegou assim e falou assim, olha, eu quero que vocês vão até o castelo pra falar com o nobre tal.
Se teu personagem é um cara que não é de conversar, que ele chegou numa cidade nova, ele vai pra taverna, mano. Então já esteja preparado pra isso, né? Tô dizendo que o Castas não estava, porque eu sei muito bem que o problema do Castas foi outro. Ele fez a cagada de falar pra mim que ele criou um personagem pra ser, tipo, o contraponto do meu. Era um cara personagem, só que ele era jovem. Na primeira oportunidade que eu tive, eu quebrei o joelho desse jovem. E daí um guerreiro com o joelho quebrado não pode lutar. Né? O próximo capítulo ele virando um guarda de Sky, né? Exatamente. Então ele ficou meio chateado com isso, que eu acabei com a dificuldade da campanha dele, né? Mas tudo bem. Mas, cara, isso é uma coisa que eu acho que alguns mestres têm que... Ali, é claro, né? Não tô dizendo que o Castas não faria isso, porque era uma campanha curta, nós fizemos 3 episódios e tudo mais. Mas eu tenho notado que alguns mestres têm problema em fazer isso, que é a parte de improvisação, que parece que quando um jogador, ele meio que... Como é que eu posso dizer? Ele faz algo que não tá no teu roteiro, a galera buga, tá ligado? E é facilmente resolvido. Por exemplo, ele criou esse personagem pra ser o vilão do meu, né? Alguém pra dar algum trabalho pro meu personagem. Eu quebrei o perna dele, ele tem um irmão, cara, muito parecido, que pode vir lutar por ele, tá ligado? Tipo, que faria exatamente a mesma coisa, que teria exatamente o mesmo peso, ou que fizesse né, dividisse o peso do personagem, que seja, né? Então... Irmão gêmeo, pô. Porra. Então assim, eu acho que é que nem algumas coisas eu não mudo, né? Eu também conto uma história que aconteceu com os meus jogadores na época que eu tava narrando. Eles estavam no meio de num forte, que era cercado, era uma região que tinha muitos orcs. E eles estavam no meio desse forte à noite e tal, comemorando a batalha, a vitória do dia anterior. E daí um dos caras, que tava bêbado, falou assim, vou zoar, vou sair gritando, estamos sendo atacados. E eu tinha preparado para essa noite o forte realmente ser atacado. Então eu fui na onda dele, tá ligado? Eu fiz o quê? Fiz com que o ataque, que seria um ataque surpresa, tivesse sido por pura sorte, cachacice, tivesse sido, tipo, identificado, tá ligado? Eu não sei se ele olhou meus documentos, mas não pareceu, porque ele também ficou bem surpreso quando eu disse que realmente tinham orcs. E, cara, isso mudou muito a história, a campanha e tudo mais que aconteceria, tá ligado? Então, tipo assim, faz parte, às vezes, também o jogador te surpreender e fazer uma coisa que tu não tava esperando, porque daí tu começa a tomar um caminho totalmente diferente do que tu tomaria normalmente, né? E vamos pro Eric, que tá quietinho aí. Eric, aconteceu alguma coisa assim em algum momento que tu tava sendo jogador ou sendo narrador, onde os jogadores realmente foram para o lado que tu nunca esperaria, ou que tu fez algo que o narrador nunca esperaria? Cara, eu acho que eu posso falar de experiências em que eu estava mestrando, narrando, e a campanha descambou para um PVP. E teve uma vez que era assim, era um grupo de aventureiros, estavam descendo na masmorra. Era até aquela masmorra, aventura do dado selvagem, que tinha no Só Aventuras, uma bem antiga, de 3D e tal. E aí eu comecei a descrever e falar que a masmorra era escura e que um deles precisava segurar uma tocha. E aí começou uma briga entre o grupo, porque um falou assim, eu uso um machado de 2 mãos, eu não vou carregar a tocha. Aí o outro falou assim, eu uso uma espada, eu também não quero carregar a tocha. E aí o elfo arqueiro falou assim, eu não posso carregar uma tocha, porque senão eu não vou conseguir atirar com arco. E começou uma briga entre eles sobre quem ia carregar a tocha. Era tipo, sabe, totalmente desnecessário. E aí eu tentei fazer um combate com os kobolds, tipo assim, enquanto eles estavam discutindo, a minha justificativa foi que eles estavam falando tão alto que acabou atraindo os kobolds que tem na aventura. Só que eu comecei a colocar penalidades, porque como ninguém queria segurar uma tocha, eu falei assim, a tocha caiu no chão, ela vai se apagar em alguns turnos, os kobolds estão atacando vocês, eles têm uma visão privilegiada, porque eles enxergam no escuro. Aí o elfo, mas eu enxergo, tem a visão mínima, mas os outros 2 jogadores não tinham. E aí começou uma discussãozinha, e eles atacando com penalidade, os kobolds atacando com vantagem. Eu sei que daqui a pouco eles começaram a perder pontos de vida, começaram a ficar à beira da derrota. Aí um fala que vai fugir, o outro fala, não, você não pode fugir, você vai me largar aqui, eu vou morrer. E começou uma briga, e eu sei que a briga foi pra fora da mesa. Caraca. E aí eu fiquei sem reação. Daqui a pouco apareceu o irmão mais velho de um jogador lá na porta, querendo saber por que o irmão dele tinha chegado em casa chorando.
E, e eu fico assim, falei assim, cara, a gente tava só jogando aqui RPG de boa e não é nada demais. Só que, né, como, né, até provar que o focinho do porco na tomada, a gente não tinha feito um bullying com o menino ali. Assim, a gente era tudo moleque, o mais velho ali devia ter 14, 15 anos de idade. Mas tinha esse menino que tinha 11 e ele jogava com a gente. Também rolou outra história uma vez, acho que era Medabots, ou era Pokémon, que a gente foi jogar. E ele teve uma derrota, assim, um outro jogador derrotou ele. Já era, assim, era um torneio entre os personagens e tal. E ele chorou também, sabe? Ele não soube lidar com a derrota ali na mesa. E eu era, tipo, não é tão mais velho, 3, 4 anos mais velho que ele. E eu sabia como lidar com a situação, cara. E aí acontecia isso, ele ia embora pra casa chorando, o irmão dele aparecia lá pra saber o que tinha acontecido. Não raras vezes o irmão dele brigava com os outros jogadores. Muito bom. Que absurdo, mano. Que absurdo. Pô, mas ele era muito novo, assim? Ele tinha quantos anos, mais ou menos? Então, a média de idade nossa era assim, tipo, eu devia ter uns 14, 15, o outro amigo meu tinha 14, eu tinha um amigo que tinha 16 para 17, sabe? Era todo mundo ali da rua de casa que jogava RPG, e tinha esse menino que tinha 11. Ele tinha uns 10, 11, 12 pra estar. E o irmão E dele? sempre acontecia isso. O irmão dele tinha seus 18, 19, sabe? Ah, então tava sapo. Não já podia era bater em mais você. adulto, assim. Não, exatamente, ele não podia bater na gente, porque ele era já, tipo, maior de idade. Sim. Aí eu tinha outro jogador também que toda vez que ele morria, ele rasgava a ficha, ele fazia um drama, rasgava a ficha e saía da mesa. Isso é clássico, tem né? Eu tinha um jogador que ele tinha mania de colocar fogo no papel na beira da ficha, que ele tá. dá um aspecto Olha, de papel pergaminho velho. E eu não sei o que aconteceu um dia, se ele tinha passado algum produto na folha, a folha queimou assim, encandeceu de uma vez, sabe? Caralho. E eu Cara, tô lá botou fogo narrando, na e eu mesa. vejo aquela cena, assim, aquele clarão, sabe, no canto da vista, assim, um clarão. E aí eu fiquei sem reação, até esqueci que eu tava narrando, falei, caraca, pirotecnia aqui, ó. Ai, ai. Essa parada de briga, cara, a gente jogava uma época. Cara, não era ninguém tão jovem assim. Acho que eu tinha 16, alguns tinham 18, 19. Tinha um cara que com certeza tinha mais de 30. E, cara, a gente tava jogando. A gente jogava tipo era um prédio de 3 andares. Morava a família basicamente desse meu amigo. E embaixo tinha uma confecção. E a gente jogava nessa parte de baixo, parte da confecção. À noite tava fechado, tinha umas mesonas grandes, a gente sentava lá e jogava. Só que bem em cima do lugar onde a gente jogava, dormia o irmão mais velho dele. Tinha lá seus 20 e poucos anos na época. E daí, era o meu amigo, pelo menos, que era que morava ali. Tava com um rolo, aqueles rolos de linha, sabe? Aqueles rolo grandão assim, que é um material mais resistente, assim, eu não sei, não é tipo um papelão, é um papelão mais grosso. Não sei exatamente que material é aqui. E ele tava batendo na parede, assim, com o bagulho. Por que? Eu não sei. Ele tava tipo, toque, 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 toque. Eu não sei o que ele tava fazendo. Enquanto outros jogadores estavam jogando, né? Porque aquele negócio, grupo grande, tava em 8, acho que era. E daí ele toque, toque, toque. Daqui a pouco desce o irmão dele putaço. Abre a porta, assim, vai tipo, pá! Quem é que tá batendo nessa porra? Eu tô tentando dormir, seus bandos de filho da puta. Cara, foi um esporro, mas um esporro, que todo mundo ficou tipo... Tinha um cara que era mais velho que ele, tá ligado? Que tava ali e ficou tipo... Que porra que tá acontecendo aqui, tá ligado? E tá, beleza. Então se bater de novo, eu vou descer aqui e vou quebrar tudo essa porra. E ele voltou pra dormir. Beleza. Daí o meu amigo, né? Escroto pra caralho. Continuou, só que ele não batia, ele tava só batendo perto, assim, tipo, se aproximando. De repente o negócio escapou da mão dele, bateu na parede com luz. Pá! Todo mundo parou, se olhou, a gente desligou a luz, todo mundo se escondeu. Cara, parecia um bando de criança, tá ligado? Com medo do cara. O cara de 30 anos embaixo de uma mesa, mano, escondido. Todo mundo meio que respirava pra não fazer barulho. É muito absurdo isso, cara. Muito bom. É o tipo de coisa que acontece, né? O cara que joga no... RPG tem dessas, né? Porque é um jogo que tu precisa se reunir com uma galera e normalmente não é um lugar apropriado pra isso. A não ser que tu é um adulto e já tem a tua própria casa, né, cara? Mas... E tu, Yuri? Normalmente faz barulho, né? Exatamente. Tu tem alguma história dessas, cara, de jogador
enlouquecendo no meio da aventura? Cara, ou alguma olha, coisa o meu. mudando? Eu assim, porque eu tenho dois modos. Eu tenho o modo de mestre filha da puta e eu sou o jogador que é legal. Que tenta unir todo mundo. Gente, vamos lá, isso aí. Aí eu, como jogador, normalmente eu falo, não, gente, não brinca nessa aqui, essa aqui, bora lá. Ele te enfiou uma faca nas costas, foi sem querer, pô. Foi 2 vezes, mas foi sem querer. Acontece, eu te curo aqui, fica tranquilo. Eu normalmente, pelo menos, quando eu comecei a jogar RPG, eu já era mais velho, mais velho, 17, 18. Aí, que eu até jogava com o pessoal que era mais velho mesmo, assim. Aí era até tranquilo. Quando eu comecei a jogar com o pessoal mais da minha idade, também cheguei a jogar com o pessoal mais novo, o jogo começou a ter, às vezes dava algumas paradas assim. Mas normalmente eu jogava de paladino, clérigo, essas coisas assim, e eu tenho costume de fazer personagem Lawful Good. Aí eu tento dar uma apaziguada, assim, pô, cara, isso aqui tá, fica tranquilo, eu te protejo, isso aqui, vamos lá, segue isso aqui, fica tranquilo. No máximo assim, o que eu acho que já teve foi mais, chegou a ter zoeira, assim, porque tinha um jogador na minha mesa que ele era muito combeiro, assim, mas ele era aquele combeiro, assim, que ele pegava a brecha na regra e fazia disso um as na mão dele, assim, que quando você via assim, o cara tava com um poder ultra roubado ali de combo, aí até os outros jogadores mal conseguiam dar dano perto do dano que ele fazia. Aí o pessoal às vezes fica, porra, você tal, só joga assim, roubando e tal. O pessoal às vezes dá uma desentendida, assim. Mas normalmente não passava muito disso, não. Nada grave. Não, isso aí não. Isso aqui é essas Mas coisas. não é roubar, né? Se tá no livro, Tá no né? Não, Isso exatamente. é de todo combeiro. Exatamente. Não, tipo assim, eu nem tenho nada contra combo. Às vezes, quando eu tô narrando, eu até falo, Você tem alguns amigos que são, né? Pode fazer como à vontade. Só lembra assim, tudo que você usar, os inimigos usam também. Tudo Aí, que vai e volta, né? Aí o que acontece? É que ele pegava tipo umas brechas de regra, aí pegava assim, pô, e se eu usar magia... Tinha um jogo que a gente jogava muito que era o Galune, que ele é um sistema que é daqui do Rio. Que agora é New Galune, agora tá. Que é da Lampião. A gente tava jogando, a gente tava jogando a primeira versão mesmo. Aí tinha umas paradas de regra assim que eu tava ali com falha ainda, não tava assim certinho. Aí tinha uma parada lá que lá tinha já arma de fogo e tal, que a galera é mais... Tira o microfone um pouquinho. Obrigado. Aí. Assim, tá bom? Aí tinha umas coisas lá que o Galune, ele é um sistema de fantasia urbana. Então você já tinha arma de fogo, essas coisas assim. O cara, ele viu que tinha certas magias em tanto roubadas que ele poderia... que era uma esfera de fogo. Que ele jogava isso num ponto e a partir desse ponto criava uma bolha, assim, um domo de fogo, e quem estivesse ali na área tomava dano. Ele podia botar e ativava isso em algum momento. Ele percebeu que não tinha nenhuma regra que dizia que ele não pudesse botar isso numa bala. Meu Deus do céu. Então ele dava um tiro escroto de sniper e quando batia, ativava a magia. Cara. Ai, meu Deus. É tipo a gente jogando vampiro no começo, né? Não sei se vocês chegaram a jogar Vampiro a Máscara, mas a gente... Lógico que todo mundo sem ler a porra do livro, né? Os caras diziam que que Tremere era o personagem mais roubado porque o movimento da mente que podia esmagar o cérebro das pessoas, tá ligado? Tipo, simplesmente rolando os dadinhos, sendo que não é assim que funciona, né? Precisa ter uma visão, tem tudo escrito lá certinho como é que funciona o sistema, né? A galera sempre exagera um pouco. Cara... Eu achei que você ia falar daquele combo com rapidez, né? Que, com faca, que daí você podia dar até 8 ataques por turno com ambidestria faca. E rapidez, né? Tipo, tu vira um... Isso. Mas não é bem assim que funciona, né? O cara faz isso e cai sem sangue, porque cada ataque com rapidez gastava um ponto de sangue. Mas ninguém lia essa parte, né? Inclusive eu tinha um amigo, até vou expor o nome dele aqui, porque ele sabe disso, que é o Eduardo. Já participou aqui com a gente, eu acho que em alguma mesa, não lembro qual exatamente. Ele era o cara que a gente chamava que ele lia só até o ponto que interessava pra ele. Tipo assim,
Com essa habilidade você pode respirar todos os ambientes, ponto. É isso que ele lia. Depois continuava, contanto que você pague uma quantidade absurda de pontos. Essa parte ele não lia, tá ligado? Daí quando o narrador pedia, o que faz essa habilidade? Aqui diz assim, você pode respirar em todos os ambientes. Tá ligado? Ele lia só até o ponto que interessava pra ele. Daí depois de um tempo, quando pegaram ele pela primeira vez, falou assim, lê agora completo, por favor. Tá ligado? Não me faz pegar o livro. E cara, era direto o personagem dele, tinha que fazer uma revisão, porque o cara... Nossa, como é que pode? Mas faz parte. Todo grupo tem o cara que rouba. É que nem aquela galera que saía da mesa com um personagem, sei lá, com 20 pontos e voltava com um personagem com 60 pontos, tá ligado? Né? De repente você tem 5 de força, por que isso? Pois é. Bom. Não, tem o personagem que. O personagem não é o personagem que rouba, é o jogador que rouba, né? É sempre complicado. Eu já tive um jogador na mesa que, tipo assim, 3 eu falava assim, anota um ponto de experiência. E eu acho que ele ia lá e anotava 3. Né? Aí daqui a pouco ele tava comprando vantagens e o resto do grupo não tinha. E aí, tipo assim, ele tava assim, era como se fosse o Goku, tá ligado? E o resto do grupo era o Yantia e o Kuririn. Cara. Ele tava, tipo assim, muito mais poderoso que todo mundo. E eu ficava pensando assim, nossa, mas como que ele tá tão forte assim desse jeito, né? Que eu não fazia o controle da experiência que eu dava pro grupo. E aí eu ficava sem entender, cara. E eu ficava assim, daí falava assim, não, porque a gente teve um monte de encontro aleatório, né? E no manual tá escrito que eu ganho um ponto de experiência pra cada combate justo que eu venço. E aí eu falava, então tá, né? Você tá falando, então tá. Só que não era só no 380, era tudo, tipo... tomou a poção de cura, ele não riscava a poção continuava lá no inventário dele. Aí na hora que apertava... Aí na hora que eu falava assim, mas você não tomou 75 pontos de dano agora há pouco? Quantos pontos de vida você tá? Ele falou assim, é mesmo, eu tô aqui com 1 negativo. Não sei o quê. Aí eu falei assim, 1 negativo, já era pra ele ter morrido faz 3 rodadas atrás. Todo mundo tem um jogador desse na mesa, né, cara? O cara tanca, não, confia. Mas o pior de tudo, cara, era um player que eu tinha, mano, na minha mesa. E esse eu não posso falar o nome. Mas ele não que ninguém conheça ele, mas tipo, é meio chato assim. Que o personagem dele era o mais foda em tudo, sempre. Então, quando a gente jogou o Vampiro, ele era o líder das empresas mais poderosas do universo, com 3 recursos. Ele era o filho do maior vampiro que tem, com seus status 2. Tá ligado? Tipo, ele não fazia noção de fazer ele criava as histórias e mais histórias de um personagem que ele não conseguia jogar. Então, tipo, D&D primeiro nível, o personagem dele tinha matado 42 dragões enquanto comia um nugget de frango de uma cocatriz, tá ligado? Tipo... Não, mas ele é tipo assim, ele era jogador novo ou ele já jogava um tempo e continuava fazendo isso? Não, ele começou a jogar comigo, mano. Tipo, porque, tipo assim, se ele fosse... Quando o jogador é novo, eu até entendo você fazendo uma narrativa meio maluca assim, eu falo, ok, então... O pior de tudo é que não, cara. Ele começou a jogar comigo, mano. Só que o cara nunca evoluiu nada, tá? Não que eu sou um cara muito evoluído, né? Vocês percebem nos personagens. Mas, cara, porra... E daí a gente falava, cara, não faz um personagem assim, não, porque faz sentido pra minha história. Eu falei, cara, como que tu é o filho do Barba Negra? Tipo, teu personagem não tem nem 10 pontos de XP ainda, cara. Não, mas é porque no futuro meu pai vai me coisa. Cara, mas precisava dessa vantagem pra ter um status no futuro. Não, mas eu vou comprar. É que ele não despertou os poderes ainda, pô. Porra, isso aí, exato. Daí teve uma vez que eu falei assim, não, vou ajudar esse cara, mano. Vou fazer um personagem que ele é irmão dele e vai ajudar a arrumar as cagadas dele. Daí eu fiz um personagem, nós dois éramos bons e tal, nós éramos irmãos e recebemos um famoso chamado pra aventura. Daí o cara foi lá e falou assim, vocês vão receber dinheiro, vocês vão poder ajudar a vilarejo de vocês, tal, infelizmente vocês vão ter que matar pessoas, era uma guerra. Daí ele me lança o famoso do meu grupo, eu gosto da parte de matar pessoas. Quando ele fez isso, eu botei a mão na minha cara e falei assim, desiste, mano. Eu vou fazer outro personagem, eu não tô Ele afim. é good.
Esse que ele é bom, exatamente. Caraca, se eu não falei fosse. assim, cara, quer saber, eu vou fazer outro personagem, não tem condição de ajudar quem não quer ser ajudado. Mas então, cara, tipo, toda mesa também tem esse cara que ele quer ser o fodão, independente do personagem dele, pode ser um personagem level 1 ou level 20, ele quer ser o cara mais fodão. E tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, né, fazendo um personagem bem construído e tal, mas tem algumas pessoas que não. E é esse cara que eu quero saber se já tiver alguém na mesa. O cara que é o merdeiro do grupo, ao mesmo tempo que acha que é o fodão. Que é o mesmo tempo que achou. Lembre-se que se você não tem esse cara no grupo, Talvez seja você. ele sempre pode ser você. Olha, eu normalmente tenho a tendência a fazer personagens que querem ser heróis, então, né? Mas querer ser Herói- e já ser... Mas ser herói grego, tipo assim, normalmente o meu último personagem foi um bárbaro, que eu fiz ele baseado numa coisa lá de Warhammer. Aí o sonho dele era ser um grande herói, assim, que ele veio de uma família assim que tem essa tradição de morrer em combate, coisa assim. E o sonho dele era que o nome dele fosse lembrado eternamente, aquela parada do herói grego, né? Sim. Aí eu tinha essa parada, mas normalmente eu puxo essa parada pra mim, assim, mas eu gosto de fazer personagens que gostam de salvar ou ajudar os outros, essas coisas assim. Mas eu acho que eu nunca cheguei a fazer personagem assim, não, porque antigamente eu fazia até uns personagens mais, tipo, suporte mesmo. Então. Sim. E tu, Eric? Eu, quando eu comecei o jogo, eu tinha umas paradas, tipo, cortar. Não, pode continuar. Eu só tinha uns personagens assim que eu já cheguei a fazer personagens que tinham uma história meio foda demais pro nível 1. Mas isso aí... No início lá. Todo mundo que começou já fez um desses, né, Que cara? eu queria ser. Que eu queria começar uma campanha de Tormenta sendo discípulo da rainha lá dos Dragões de Gelo, parado assim. Beluga. De Beluga, exatamente. Aí eu tentei, eu fiz uma história meio foda, assim. Cara, não é uma história ruim, porque os clérigos lá da Beluga lá eram uns personagens da hora pra caramba. Tinha um anão lá que tinha um machado de gelo eterno. Então. Tinha Não, mas esse é o problema, ele era personagem personagem nível 1, pô. Ele era um aspirante, né? Cara, eu uma vez também, um amigo meu mestrando, acho que foi uma das primeiras vezes que ele foi mestrar, e ele tinha uma ideia de que o RPG era uma coisa, sabe, super séria, assim, era uma coisa densa, era teatro, era um negócio dramático. E eu cheguei com o personagem que era um clérigo de Nimbi que achava que era um clérigo. Não, que ele achava que ele era o Arsenal. Tá ligado? Só que a armadura dele era feita de pedaço de lixo, mas na cabeça dele ele tinha insano fantasia, com aquelas vantagens do 3DT. E aí, cara, ele fez de tudo pro meu personagem morrer assim, sabe? No primeiro combate. Todos os bichos me atacavam, todas as armadilhas acionavam quando eu passava. E daí depois ele falou assim, não, é porque eu queria que você fizesse um personagem sério, não um personagem galhofa desse. E eu fiquei, meu, sei lá. Tipo, na época a gente não sabia que era uma sessão 0. Talvez se tivesse feito uma sessão 0, eu teria chegado com um personagemzinho mais de acordo com, né? Sim, com a eu não tava sabendo lidar com a expectativa dele, exatamente. Com a expectativa dele no jogo. E isso aí de lidar com a expectativa em mesa de jogo, também, assim, eu como mestre, eu acho que eu comentei uma vez, não sei se foi com você, Douglas, ou lá no grupo da taverna, que uma vez eu fiz uma aventura que era um cenário de guerra, assim, entre raças, anões, elfos, orcs, sabe, se enfrentando, e os personagens jogadores, eles eram meio que, assim, a chave para apaziguar ou acabar com a guerra de uma vez ali naquela região. Só que tinha uma cena em que o grupo, a ideia era que o grupo fosse capturado e o grupo de dentro para fora conseguisse destruir o grupo que era mais belicoso, né? Que tava, tipo, atiçando a guerra. Só que devido a uma mal rolagem de dados, algumas decisões erradas e algumas decisões certas, né, dos jogadores que acabaram rolando bem, só um personagem foi preso. Só um. O resto escapou. E eu não soube como lidar com aquilo na hora. Então eu falei assim, eu vou encerrar a sessão aqui, vou escrever um outro pedaço da aventura, semana que vem a gente joga.
E a galera ficou uma semana no meu pé e falou, não, porque vai ser foda, e a gente vai resgatar o personagem do Cicrano, e vai ser uma super aventura, e a gente já montou um plano. E eu comecei a ver aquela expectativa só crescendo. Só crescendo. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda a escrever a aventura agora, porque eu vou ter que chegar na mesa, vai ter que ser a sessão, sabe? Season final, o cara vai escapar, e daí daqui a um tempo a gente joga de novo e continua. Só que na hora do plano para escapar da prisão, as rolagens começou a falhar, sabe? Tipo, os caras começaram a rolar mal. Isso o negócio começou a desandar. E eu comecei a ver a frustração no rosto de todo mundo. Eu falei assim, eu não vou facilitar agora. Quem sabe, né? A aventura, sabe, engana, pega fogo aqui de novo. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E aí, para não rolar uma TPK, eu fui, facilitei e acabou. E daí depois a galera perdeu a vontade de jogar. Porque eu acho que eles perceberam que eu acabei facilitando para que eles escapassem, sabe? Tipo, parece que é difícil tu fazer isso, cara. É difícil tu fazer a galera tirar tanto dado ruim e tu manter o grupo sem estocar que tu tá animado, né? Porque tipo assim, cara, o cara rola o primeiro e começa a ficar... Vou dar um exemplo que tá rolando com a gente nas mesas de sexta. Nós temos um anão que a gente tá rolando do Senhor dos Anéis, né? Um anel. E o cara simplesmente tira uns dados muito horríveis, cara. Tipo, se tu tirar 11, tu começa a ser tomado pela parada, pela sombra de Sauron, tá ligado? E o cara tá sendo corrompido aos poucos, cara. E tipo, a gente não pode fazer nada. E tu vai começando a desanimar com o personagem, Renan tá jogando. Tu vai começando a... Se não fosse uma campanha em 3 episódios, semana que vem, essa sexta é o último episódio, com certeza ele ia ficar muito puto e ia parar de jogar com esse personagem antes disso, tá ligado? Porque, cara, porra, já vou fazer outro personagem, tá ligado? E se o mestre rouba e diz que não, esse 11 aí não funciona? Tem que ser... Cara, é difícil de tu enrolar os players. Eu acho que às vezes depende do tom, assim, porque dependendo do quão você tá fazendo verossímil e tal, você pode dar algum motivo até... tô me aceitando aqui, dependendo do tom da campanha. Ou do tom do momento, né? Como normalmente, que nem o exemplo dele, ele tá sendo corrompido por Sauron, que é uma parada foda. Tipo assim, não tem como você chegar, isso aqui impediu o Sauron, não. Ou tem que ser uma parada muito foda pra, sei lá, tentar diminuir ou salvar esse cara. Ou vai continuar assim, porque senão... Aí se você fizer alguma coisa, vai ficar meio Deus Ex Machina assim, pode ficar meio estranho também. Então, aquele negócio de você jogar atrás do escudo, né? Tipo assim, você joga atrás do escudo e você tá roubando... você finge que nada tá acontecendo e tá, tipo, manter o jogo equilibrado, você joga de acordo com os dados e o que sair, saiu, e seja o que Deus quiser, né? Cada um por si e Deus por todos. É foda. Bom, eu vou ler aqui uns chats aqui, então, agora da galera rapidinho aqui. A gente já tá chegando no nosso final. A Bel falou assim, o título de namorada do mestre nunca se aplicou a mim. Na dúvida, o Jeff escolhe me atacar. A pior magia vem em mim e todo o resto. Jeff é o namorado da Bel que é redator aqui do Movimento RPG também. O Jeff já jogou com a gente também. E pelo jeito ele é o alvo de... Ela vira o alvo quando ele tá narrando. A Bia reclamou a mesma coisa do Zé e a Fernanda do Raulzito. Então, né. Ela disse também que o meu primeiro mestre praticamente me obrigou a trair o grupo. Depois de mais informações, ela disse: ele Aladina. E um dos inimigos. Eu acho que era uma Aladina. E um dos inimigos prometeu que ele seria meio dragão. Não achei vantagem, que ela seria um meio dragão. Tá. Mas o mestre insistiu tanto nisso e criava situações complicadas. Tive que trair o grupo. Tive que trair o grupo. Essa historinha aí. Então. Aliás, esse game virou livro, Contos do Tempo Perdido. Olha aí. Tive que trair o grupo. É que nem o meu personagem lá na nossa one shot de Rastro de Cthulhu, que no final ele teve que matar todos os coleguinhas, né? É loucura, mano. Seu horror cósmico, a mente vai embora, a pessoa fica assim. Entendi. Olha, eu já tive um jogador que me pediu assim, eu posso trair o grupo? Aí eu, caralho, por quê? Aí
Assim, falando comigo separado, né? Isso assim. Aí eu falei, sei lá, eu quero me unir aos inimigos, eu quero fazer uma parada assim e tal. Aí eu, porra, tá bom, né? Aí, se você quiser fazer, a galera vai querer te matar, mas pode, né? Quem sou eu pra te pedir? Aí o cara foi. Só que o que acontece? Ele ia fazer uma traição meio filha da puta, assim. A traição dele, ele queria fazer um pacto com um certo dragão que tinha lá. Mas aí o que acontece? Junto com ele na hora tava um dos players. Foi um momento que a party tava separada. Aí, nessa questão, teve um momento de que ele ia matar esse outro jogador. Que esse jogador tava com assim. Aí eu tava assim, caraca, se esse outro jogador morrer na mão dele, esse jogador vai ficar bolado comigo, caralho. Aí eu até meio que fiz um teste assim com ele, que eu falei que esse inimigo que estava com ele no momento não era nem o dragão que ele fez o pacto, era um dos que era desse culto do dragão. A partir do momento que o outro tava caído já, esse player, porque ele ajudou a derrubar ele, ele deu tipo aquelas adagas de Thor assim, sacrifique ele em nome do seu novo grupo. Agora você irá ser parte do nosso culto. Aí ele pegou pra fazer. Aí o caraca, ele vai matar o cara mesmo. Aí na hora que ele foi matar, eu falei que esse Deus do Velho Testamento falou assim: eu só queria saber se você tinha coragem. Então, mandei essa. Aí eu segurou assim, eu queria saber se você realmente estava disposto. Estava do nosso lado, disposto a fazer isso. Aí o cara, não precisa matá-lo, temos outros planos para ele. Eu até fiz uma parada assim, que eu para não falar que eu não fiz nada, eu joguei uma maldição nesse jogador que depois apareceu, pra fazer uma parada de campanha assim, mas aí seguiu, sabe? Mas mesmo assim o jogador já ficou bolado, porque... Cara, isso me lembra de uma campanha que a gente teve de Tormenta. Tipo, cara, exato. Aconteceu uma coisa que eu não curto muito, que é um jogador virar o protagonista da campanha, tá ligado? E eu era esse jogador. O meu personagem, ele era um... esqueci o nome do Tiflin do Tormenta RPG, Sulfuri, ele era um Sulfuri. E, cara, ele era um abençoado, da classe abençoado, por Ragnar. Só que ele agia como um clérigo de Tiatis, ele era um devoto de Tiatis. Tipo, a história dele é que como se Ragnar tivesse, tipo, abençoado ele só na sacanagem, pra ele ter uma aura maligna, tá ligado? E daí a parada dele é que, tipo, a cura dele dava dano não, mas doía, sabe? Tipo, ela curava, mas ela rasgava a carne, assim, quando tava curando e tal. Era uma coisa bem dolorida. E ele vivia se martirizando por isso, porque ele era bom, ele era leal e bom. E daí, tipo, com o tempo, o narrador começou a dar umas paradas pra ele que meio que virou o foco da aventura, sabe? Então ele virou o personagem principal. E daí, em determinado momento, ele tinha que sacrificar um paladino pra conseguir fazer um bem maior, sabe? E o único paladino que tinha lá era um brother, era um cara que tava jogando com a gente, sabe? Daí eu falei, eu era bom. Então eu não sabia o que fazer, porque era tipo assim, milhares de pessoas iam morrer se ele não fizesse aquilo, tá ligado? Daí ele acabou, tipo, o paladino mesmo se matou pra resolver o problema e tal. Cara, foi uma cena bizarra, assim, cara. E o jogador, tipo assim, meu personagem iria se matar, cara. Eu falei assim, o meu personagem não iria te matar, mas ele ia acabar se matando, porque sabe o que eu ia fazer, sabe? E daí ficaram uns dilemas morais, assim, absurdos, cara. Mas foi massa a campanha. Foi bem legal, acabou com eles corrompendo no final, meu personagem. O narrador encheu o saco até o meu personagem virar maligno. Mas, cara, vamos para nossa rodada final, já batemos o nosso horário aí. Vamos então para aquela última história, aquela que, assim, cara, que é a história mais épica ou mais absurdamente horrível que aconteceu na tua mesa aí. Começar com o Eric, então. Eric, conta pra gente aí qual que vai ser a história mais épica ou absurda que aconteceu com as tuas mesas de RPG aí.
Acho que eu vou falar da última, que é mais recente, assim, né? Pode Que eu ser. joguei, que o Wellington tava mestrando pra gente. Era de Dragon Ball. E aí eu fiz um personagem combado pra caramba, assim, mas combado mesmo. E o Wellington não gostou, né? Que eu fiz um personagem combado. Mas é porque na primeira edição eu apanhei bastante. E aí eu comecei a focar para que o meu personagem ficasse combado. Como eu falei, tipo assim, ele fosse o Goku, né? Quase. Só que Sim. daí isso fez com que o Wellington subisse muito o nível dos monstros. E tinha um outro jogador que não estava conseguindo acompanhar. E ele estava morrendo direto. Só que o bacana foi que na sessão final, assim, contra o vilão do arco da campanha ali, ele deixou o vilão overpower. Mas só que mesmo assim ainda estava conseguindo enfrentar o vilão de igual para igual. Só que ele tinha um trunfo que era a gente usar as esferas do dragão para desejar que o vilão, acho que nunca tivesse chegado naquele planeta, ou para tirar o poder dele, pra gente conseguir derrotar isso. Só que eu tava tão obcecado em derrotar o vilão que eu fui gastando procurar todos os ele. meus... Que nem o Goku Não, faz. nossa, isso aí, não, acho que se eu fizesse isso, acho que eu ia desanimar um pouquinho meus colegas ali na mesa ali. Acho que a galera ia ficar bem chateada comigo. Não, cara, aí eu acabei usando aquele último recurso que tem no 3DT, que é a coisa mais anime que tem, né? Que é o sacrifício heróico. Que você dá um golpe, e o golpe é uma escala acima. E aí eu falei, beleza, eu vou morrer, mas eu vou acabar com essa sessão. Tipo, eu vou vencer o vilão e vou salvar o dia. Depois eles procuram a esfera do dragão e ressuscitam, sei lá. Só que aí o Wellington é o que o Yuri falou, tipo assim, o que você fizer, os NPCs também vão fazer, tá ligado? E a gente tava assim, gastando ponto de experiência pra comprar, não exatamente sucessos no dado, né? É o que o PZT chama de tornar possível o impossível. Que quando você tá com um redutor muito grande, você inverte ele pra transformar em coisa positiva. Pra na hora que você rolar o dado, você ter mais chance em conseguir ser bem sucedido. E aí eu dei, tipo, lá um último socão, né? Gastando todos os meus PMs com sacrifício heróico e usando todas as vantagens que eu tinha. E para vencer o vilão. Aí o Wellington falou assim, agora ele vai usar um ponto de experiência para fazer... tornar possível o impossível. E esquivou do meu soco. Ah, mas por que Tá filho ligado? da puta, mano. Ele segurou até o último minuto para usar esse recurso. Tipo assim, Ah, eu cara, mas achei que ele vilão ia não fazer tem ponto de XP não, mano. Cara, pior que tem. Se você pegar lá o Tormenta Alpha, sempre vai ter lá assim, lá embaixo, assim. No caso, tá escrito que eles gastam com magias, assim. Esse personagem tem 10 ou 20 pontos de magias em pontos de experiência, gastos em magias do tipo, sei lá, evocação, transmutação, transformação. Eles têm 5 pontos, alguns pontinhos. Um dado, acho que é 2 dados de ponto. Pô, cara, mas... E aí ele deixou pra esse último minuto, assim, cara. Eu falei assim, agora, eu vou vencer. Custa o que custar. E ele falou assim, ó, ele vai transformar o possível, como que é? O impossível em possível. E ele esquivou do meu golpe. Aí meu personagem morreu, caiu duro naquele segundo, no turno seguinte, né? E aí apareceu lá o Kami-sama daquele mundo, as esferas do dragão, para que os outros conseguissem formular o desejo e vencer o vilão. Eu fiquei, puto, um pouquinho só, mas eu acho que foi divertido pra caramba, porque essa sessão ficou com cara de Dragon Ball, sabe? Porque teve tudo, assim, que você espera do anime. Ficou com um jeitinho mesmo de desenho mesmo, sabe? Com todas as coisas do herói que se sacrifica, do vilão que tira um poder no último segundo e surpreende, ajuda divina, né? O Deus Ex Machina. Sim. Foda. Mas, porra, ia ser bem mais legal, cara. Ia ser bem mais... Com certeza todo mundo ia ficar muito mais feliz se tu conseguisse matar ele com um soco, tá ligado? Porque, tipo, cara... Qualquer resolução com Deus Ex Machina pra mim é muito broxante, tá ligado? E, tipo, tu teve uma boa ideia, tá ligado? Tipo, ele poderia ter... Não teria nem facilitado, era só não ter usado um elemento do vilão pra deixar a história acabar de uma forma heróica, sabe? Pô, vacilo, hein, Wellington? Vacilo. Não, eu confesso que bateu um pouquinho de desespero na hora, porque a história envolvia... O vilão tinha uma máquina, e ele tava usando a máquina pra sugar a energia vital do planeta onde a gente tava, e a energia vital era redirecionada pra ele ficar mais poderoso.
Caraca, E aí isso o aí é Edson, Final Fantasy. daí o Edson começou a botar a pressão, falou assim, olha, vocês têm, tipo assim, 4 turnos pra derrotar o vilão. E cada vez que chegava no turno dele, ele ficava mais forte. Ele ia subindo o nível de poder dele. E o dano dele era tipo, muito alto, tanto que ele conseguiu matar uma personagem assim, deu um one hit e já derrotou. E eu comecei a ficar apavorado. Eu falei assim, vou fazer um sacrifício heróico aqui. É o último recurso meu. Show de bola. E tu, Yuri? O que tu teve aí de última? Caraca. Não, porque das minhas campanhas teve bastante. Eu até perguntei aqui, jogador meu aqui, caraca, o que tem de épico aí que você lembra? Porque eu normalmente gosto de fazer campanha épica, eu tenho até algumas mesmo. Mas, cara, tô aqui pensando o que eu posso falar. É porque tem situações, né? Sim. Aqui o que ele me lembrou aqui uma vez é que eu fiz já tava mais avançado na campanha, né? Assim, o pessoal já tava. Foi antes de acontecer o arco que gerou por causa disso. Que eu fiz uma campanha. Uma das minhas primeiras campanhas de D&D, eu fiz uma campanha sobre os dragões. Eu gosto bastante de dragão. Então eu fiz uma campanha baseada nos dragões e no universo de dragões de D&D. Então saí estudando uma porrada de livros sobre dragões de D&D. Aí o que acontece? Eles estavam lutando contra o culto do dragão. Era o principal inimigo, assim, que tava tentando trazer Tiamat, coisa assim, né? E eles já estavam... O Perossac tava fazendo bastante coisa contra o culto do dragão, a nível deles realmente ficarem como o inimigo que mais tava ferrando com o dragão. Aí o que acontece? Foi um dia que eu tava lendo, assim, sobre... Aí eu tava vendo coisa sobre a tartaruga dragão. Eu tava, interessante isso aqui. Que a tartaruga dragão, de acordo com o lore de D&D mais antiga, pelo menos, você tem uma parada que, se você tiver a descrição se você tiver o tesouro digno de um rei, você pode contratar uma tartaruga dragão. Pra que eu contrataria uma tartaruga dragão? Então, aí tem um grupo levemente high level que tava causando um certo problema, e o culto do dragão, ele além de ter bastante dinheiro de corrupção, essas coisas, eles tinham acesso a tesouros de dragões, assim, tal. Então eles eram muito ricos mesmo. Aí eu falei, porra, vou mandar a tartaruga dragão oceano, esse desgraçado. Aí... Não, tipo, tudo equilibrado, obviamente. Claro. Aí... O que acontece? Quando aconteceu, ela só primeiro chegou, eles estavam meio que escondidos numa cidade. E essa cidade era costeira. Aí a tartaruga dragão oceano é até bem roubadinha. E eu também, normalmente, eu gosto de fazer as fichas do monstro. Eu não sigo tanto o livro do jogador. Peraí, Douglas, você perguntou o que você pode fazer com a tartaruga dragão. Olha só, a gente só precisa inventar um sistema de seguro no época medieval. Você põe os seus barcos no seguro, e aí você manda a tartaruga dragão afundar os seus próprios barcos, pega o dinheiro do seguro, aí você faz um ciclo vicioso, tá ligado? Você contrata a tartaruga dragão, pega o barco, Olha o combeiro, seguro, olha o pensamento do combeiro. Olha aí, o pensamento do combeiro. Estelionatário e fraude no seguro. Me siga pra mais dicas. Ai, caraca, muito bom. Aí o que acontece? Cara, quando chegou, a primeira coisa que eu fiz foi com a tartaruga dragão, eu usei a magia terremoto. Só que eu usei antes do litoral, com o objetivo de causar tsunami. Sim. Aí eu fiz o efeito de terremoto que atingiu a parte da cidade onde eles estavam, lá tremeu, caiu as coisas, teve gente que ficou preso lá, que eles se enfiaram embaixo de um lugar lá e acabou desmoronando. E depois veio a tsunami, aí os caras veio. Aí o que aconteceu com isso? A parte da PT tinha se isolado. Então justamente eles acabaram ficando meio presos. No final ficou 2 jogadores, que um era o Paladino, que ele era um Draconato de ouro Paladino, e o outro era o Warlock do grupo, que era principalmente a pessoa que a galera do Culto do Dragão queria matar. Aí
Não porque eu não gostava do jogador, era porque Sim. justamente ele era o que mais ferrava com os inimigos, assim. Ele era... Entendi. Eu deixava sempre claro pra ele que os inimigos não gostavam dele, porque ele sempre ferrava com todas as estratégias dos inimigos. Que ele lia a mente, fazia umas paradas assim. Aí... Cara, quando chegou, aí foi aquela batalha entre o Warlock e o Paladino contra a Tartaruga Dragão. E aí justamente como... Normalmente eu deixo os jogadores também ser criativos e tal, ó. Vocês podem usar tudo que tiver ao alcance de vocês. Aí os caras tinha parada, eles já tinham certas paradas de diplomacia com a cidade que eles estavam, que até por isso que eles tinham base eles lá. Aí eles conseguiram chamar os caras de ajuda pra lá. Aí foi uma batalha, assim, entre coisas que os próprios caras... Eu fiz uma parada meio tipo o holandês voador do Pirata do Caribe, que tinha aqueles caras meio parte de animal marinho. Sim. Aí eu falei que tinha uns caras que eram servos e escravos da Tartaruga Dragão que viviam em cima do casco dela. Aí ficou aquela batalhazinha lá e tal, só que o jogador, ele viu que como os outros tinham ficado separados, eles não estavam conseguindo sair de onde eles estavam. Ele viu, caraca, se continuar aqui, eu não vou conseguir lutar contra a Tartaruga, a gente vai acabar morrendo ou vai acabar dando alguma merda foda aqui. Aí esse jogador que é o Alok, ele deu uma de doutor estranha, ele chegou assim, ó, vim barganhar, sabe? Aí ele começou lá a me dar o papo pra Tartaruga Dragão, que, não, pô, mas eles me mandaram aqui que eu tenho que te matar, e eu tenho que ser leal ao meu contrato. Aí ele falou, olha, então, eu tenho habilidades que são meio únicas, que ele realmente tinha. Em troca de eu se tornar o seu servo, você finge que me matou, e eu me torno um dos seus servos. E você deixa todo mundo aqui em paz. Aí ele fez uma rolagem lá bonita, coisa assim e tal. Outros monstros lá da tartaruga tinham sido derrotados. Aí a tartaruga aceita. Aí leva esse jogador junto com ela. O personagem desse jogador. Aí terminou a história meio que por aí. Que aí o próximo coisa foi o arco do pessoal tentar descobrir onde o jogador tava. E depois eu fiz um arco inteiro que era o pessoal, a Tartaruga Dragão vivia no plano d'água. Sim. Aí eu fiz o arco inteiro que era do pessoal tentando achar o jogador e como conseguir salvar ele lá do cativeiro dele lá no plano d'água dessa Tartaruga Dragão. Da hora. Muito da hora. Show de bola, cara. Porra, os caras conseguiram fazer literalmente um Doutor Estranho, né? Um inimigo imbatível, às vezes a melhor parada é conversar com ela, né? Exato. Vamos ver aqui o que o pessoal falou aqui. Eu perguntei qual foi a última, as melhores deles, ó. A Bel falou aqui, ó. Acho que o mais épico foi o grupo enfrentando criaturas baseadas nas Eldrazi de MTG. As pequenas. Tinha o Ulamog e o Umraku. Isso aí parece alguma pegadinha. Tudo bem. Para quem conhece MTG sabe que os dois são de fuder qualquer coisa. Nesse caso, o mestre é o combeiro. Toda aventura era fodástica de difícil. Quando tu consegue sobreviver a um mestre combeiro, é assim uma aventura épica, né? Muito bom. Bem... Bom, mas é isso, galera. Tivemos mais um episódio aí da Taverna da Não Tagarela. Agradeço os meus convidados, agradeço vocês que estiveram aí no chat, principalmente a Bel, que participou com a gente. Começo, meio e fim. E agora só vou falar sobre o patronato bem rapidinho aqui pra gente encerrar com chave de ouro esse episódio. O patronato do Movimento RPG é a melhor forma de você adquirir livros e outras coisas mais de RPG, como por exemplo camisetas, diários de aventureiro, miniaturas, entre outras coisas. Com R$5 por mês você já participa do patronato. Deixa o link aí para vocês participarem e vão deixar a gente muito feliz com a sua participação, galera. Vamos chegar aí a bater a próxima meta, tem muitas coisas legais ainda para entrar no patronato. Nesse mês de dezembro, no concurso Chave Premiada, que é o concurso que os patronos concorrem a várias coisas aí, nós demos um livro Dragon Age 2, perdão, Old Dragon 2, confundi. Nós demos o suplemento para Shadowrun Quinto Mundo.
Não é quinto mundo, né? Quinta edição, é sexto mundo, quinta edição. Mas foi pra quinta edição. Mas, em oferta aí, em um oferecimento do Sebo do RPG, né? Várias paradas bacanas tem lá no Sebo do RPG. E com a nossa parceria nós temos acesso a um acervo muito legal de livros que já não tem mais em estoque em vários lugares, galera. Então, este é mais um deles. Nós também demos um livro, como eu disse, onde o Dragon 2 em um oferecimento da Burô. Uma aventura impressa, oferecimento do Movimento RPG. Um PDF que o Lene ainda teve escolher, ele ainda não escolheu. Um kit de miniaturas, um oferecimento da Hero Maker Minis, trazendo 3 miniaturas aí muito legais, impressas, impressão 3D muito bacana. Uma camiseta, um oferecimento de Bar do Shop, né? Bar do Shop, inclusive, galera, tem muita camiseta legal lá. Se você não quiser esperar ganhar no Movimento RPG, aí nosso patronato, você pode comprar elas com 20% de desconto usando aquele cupom que eu mandei ali no chat, galera. E o Sebo do RPG eu também vou mandar o link ali, você também pode comprar. Fala que vem do Movimento RPG que você com certeza vai receber algum benefíciozinho aí, tenho certeza. Bom, nós também demos um diário do aventureiro, que foi um oferecimento do nosso mais novo parceiro, a loja do Necromante. Você joga D&D, tem muito material bacana lá. Você joga Rastro de Cthulhu também, Chamado de Cthulhu. Tem o diário que você consegue botar as informações do seu personagem. É muito legal, galera, conheçam. E é baratinho, galera, comprem os seus. Aproveitem, tem o guia de magias também, que você consegue colocar, fazer tipo um grimório. É muito legal, galera, pra quem joga presencial é essencial. Quem joga online também fica bem mais bacana do que ficar escrevendo essas folhas A4 aí, que eu sei que você tá escrevendo. Deixei os links ali dos nossos parceiros no chat. Beleza, galera? Vejo vocês quarta, então até as 9 da noite. Aliás, a partir das 9 da noite. Falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.